Graças a paz, irmãos. Quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 a 11. Deus nos permitindo, nos dando a graça, nós iremos pregar, sempre que for solicitado pelo reverendo Sérgio, sequencialmente nesse livro. É um desafio pregar em Eclesiastes, principalmente para um jovem pastor e pregador. Mas como dizia reverendo Hermes no seminário, quando você não sabe de um assunto, se propõe a pregar na igreja. Aceitei o desafio dele. É um livro que nos leva a pensar, a refletir um pouco sobre a vida. Há tanto a se aprender em Eclesiastes, e creio que teremos oportunidades de juntos aprendermos um pouco mais e refletirmos um pouco mais sobre a vida a partir da teologia de Eclesiastes. E hoje nós iremos introduzir esse assunto, versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 1. Então eu queria convidar você a acompanhar a leitura que será feita por mim. Assim está escrito: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Imagine por um momento você sendo sentenciado a passar a eternidade fazendo a mesma coisa. Essa foi a sentença de um homem chamado Sísifo. O mito de Sísifo é uma história que fazia parte da mitologia grega. Sísifo era um homem muito esperto, um homem que morava na cidade de Corinto. Ele era tão esperto que, de acordo com a mitologia, ele conseguiu enganar Zeus, o grande rei, o grande deus da mitologia grega. E como punição, ele foi sentenciado a passar a eternidade repetindo a mesma coisa. A sua sentença foi empurrar uma enorme pedra até o cume de um monte. E quando ele chegava no cume do monte, ele deveria rolar aquela pedra pela encosta abaixo. Logo depois ele deveria descer o monte, novamente pegar aquela pedra pesada e levá-la até o cume. E deveria chegar lá, lançá-la de novo ladeira abaixo e voltar. Esse processo seria repetido eternamente. Ler Eclesiastes, muitas vezes, é enxergar o mundo vivendo um mito de Sísifo. Ou seja, tudo é sem sentido, tudo é repetitivo, tudo é inútil. Eclesiastes, assim como o mito de Sísifo, narra o esforço inútil de uma pessoa, o seu árduo e rotineiro trabalho que nunca será concluído. O autor deste livro, conhecido como Kohelet, ou pregador, é descrito por si mesmo como filho de Davi, rei de Jerusalém. O autor, no decorrer do livro, ele jamais se chama ou se intitula Salomão, mas não existe razões
para deixarmos de crer que o livro foi escrito por este homem. A Salomão foi dado por Deus grande sabedoria, mas apesar disso, no curso da sua vida, ele caiu em apostasia. Contudo, ao final da sua vida, com a morte diante de si, Salomão, ele, ao escrever Eclesiastes, ele aponta para a reflexão, uma reflexão de forma bem realista sobre a vida vivida debaixo do sol. Ao final da sua vida, e apesar do mesmo ter vivido e experimentado tudo o que a vida poderia lhe oferecer como rei de uma grande nação, a sua constatação é que a vida é sem sentido, a vida é ilusória, a vida é fugaz. E nesta reflexão sobre a vida, Salomão mostra-nos o realismo da nossa jornada existencial nesta terra de sombras, terra de morte, terra de vaidade. Do lado humano, o que se faz debaixo do sol não parece refletir o sentido que se espera. E de fato, grande parte deste labor não tem nenhum sentido ou proveito. É por isso que Salomão, nesta introdução, vai nos mostrar de forma bem realista como é a vida vivida debaixo do sol. Chama a sua atenção para os versículos 2 e 3. Salomão nos mostra, no primeiro ponto, que debaixo do sol, a vida é um esforço inútil. A vida é um esforço inútil. E é estranho pensar que a vida é um esforço inútil, mas esta foi a conclusão inicial de Salomão. Tudo é vaidade de vaidades. Essa palavra vaidade, palavra hebraica rebel, significa vapor, fumaça, efêmero, passageiro, fútil, sem valor eterno. E ao replicar a palavra vaidade nesse versículo, Salomão utiliza-se de um superlativo hebraico para explicar a existência da vaidade no seu mais alto grau. Esta forma de superlativo hebraico se repete outras vezes na Bíblia. Santo dos santos, servo dos servos, príncipe dos príncipes. Jerônimo, ele explicou esta expressão vaidade e vaidades, dizendo que, assim como no Cântico dos Cânticos, mostra-se o poema como o poema excelente entre os poemas, assim também se manifesta em vaidade das vaidades, a grandeza da vaidade. Nós, queridos, nós usamos esse tipo de linguagem no nosso dia a dia. Exemplos, ele é o mestre dos mestres, ele é o craque dos craques, ele é o pregador dos pregadores. Contudo, Salomão explica que debaixo do sol, tudo é vaidade. E essa expressão, debaixo do sol, é uma expressão que aparece 30 vezes no livro. E indica o lugar onde habitamos, o nosso mundo. Debaixo do sol ou debaixo do céu está em contraposição à esfera divina. Debaixo do sol, no livro de Eclesiastes, significa aquilo que é terrestre, a visão mundana do homem natural. Por isso, na visão de Salomão, debaixo do sol é o local em que reina a vaidade. É o reino em que a vaidade coloca as suas garras e estratégia em ação. É o local em que seu trono está bem postado. Debaixo do sol, segundo Salomão, todas as coisas, ou seja, toda a experiência humana, como diz Paulo lá em Romanos 8:20, está sujeita à vaidade. Neste lugar, o trabalho não traz proveito. Nada é realmente novo, mas tudo é vão, tudo é passageiro, tudo é efêmero. E note que no versículo 3, Salomão fala sobre proveito e trabalho em um mundo dominado pela vaidade. As ideias de trabalho e a fadiga, no versículo 3, apontam para a ideia de comércio, para a ideia de lucro, o benefício, o resultado positivo do lado áspero e duro da vida humana. E a pergunta de Salomão é: o que o homem tira de proveitoso, de lucrativo, de todas as suas atividades? O que o homem ganha com tanto sofrimento? Debaixo do sol, local em que reina a vaidade,
Qual o sentido, qual o resultado, qual o lucro de tanto trabalho e esforços do homem? Temos que parar para pensar. Olha como que isso é atual. Às vezes você trabalha de sol a sol, pega metrô, trem, lotado todos os dias, faz hora extra sempre que possível, e o dinheiro mal dá para pagar as contas. Ou, quem sabe, você é o primeiro a chegar e o último a sair do trabalho, mas aquela tão sonhada promoção, aquele aumento de salário, nunca chega. Salomão, ele explica que isso acontece porque tudo é vaidade, ou seja, tudo é transitório e, portanto, nada que nós fazemos debaixo da terra, debaixo do sol, é de valor duradouro. As pessoas são apanhadas em uma armadilha, pois lutam para construir suas vidas em cima de vapor, em cima de fumaça, em cima de vaidade. O fato é que, pela perspectiva de Salomão, depois de uma vida de trabalho duro, ninguém pode de fato mostrar um ganho líquido. Tudo que se tem é ilusão, é fumaça. E isso é bem verdade. Às vezes um homem, ele trabalha a vida inteira, poupando dinheiro para comprar um sítio e morar nele assim que se aposentar. Ele se aposenta no dia. No outro dia, quando ele vai comprar o sítio, ele falece. Ou uma mãe que trabalha a vida inteira como diarista para educar o filho em boas escolas, mas ao final de sua vida percebe que o filho, a partir da boa educação paga por ela, se tornou um excelente médico, mas que tem vergonha da mesma por conta da sua profissão. O reino terreno, queridos, está sujeito à vaidade. Por isso não há esperança de encontrar proveito ou satisfação final apenas em seus recursos. A maldição de Sísifo era ficar sempre carregando a pedra. A maldição da terra e dos seus habitantes é ter todas as coisas sujeitas, amaldiçoadas pela vaidade. Nos versículos 4 a 7, Salomão nos mostra uma segunda perspectiva de como ele enxergava a vida debaixo do sol. E Salomão nos mostra que a vida é uma rotina que nunca acaba. A vida é uma rotina que nunca acaba. O problema da vida, segundo Salomão, é agravado ainda mais pelo contraste entre a brevidade da vida e a aparente permanência da terra. A parte A do versículo 4 aponta para movimento. Ou seja, pessoas passam e vão. Pessoas nascem e morrem. Já a parte B do mesmo versículo, fazendo um paralelismo dentro da poesia hebraica, aponta para estabilidade e permanência da terra. Na parte A do versículo 4, tudo é movimento. Verbos ir e vir. Já na parte B, tudo é quietude. Verbos estar quieto e permanecer. A loucura da existência humana, segundo Salomão, é pensar que, em contraste com a sua brevidade, a terra permanece para sempre. Por isso, uma boa tradução deste versículo poderia ser: homens vêm e vão, enquanto a terra está sempre quieta. A ideia do versículo 4 é de um teatro, ou seja, o palco terra permanece o mesmo, mas as obras dramáticas e os personagens mudam. E a permanência da terra possibilita a série sucessiva de gerações. E o irônico nisso tudo, como disse J. Lee Crenshaw, é que o cenário em que se representa o drama humano dura mais que os próprios atores. A vida do homem, segundo Salomão, é uma desalentadora rotina, porque esta terra já existia antes de nós e vai continuar existindo depois de nós. Quando o homem nasce, a terra já existia.
Quando o homem deixa essa existência, ela continuará existindo. E a rotina nisto tudo está em que a terra permanece para sempre. Ou seja, pessoas nascem, pessoas crescem, pessoas morrem, e ela assiste a tudo isso sem serem nada afetada por eles. E olhando para a natureza, nos versículos seguintes, nos versículos 5, 6 e 7, Salomão ele encontra a mesma rotineira mesmice no sol, no vento, nos rios e no mar. Ele descreve que o sol nasce, põe-se, corre de volta para nascer de novo. O sol vive debaixo de vãs repetições. E a rotineira mesmice está em que o sol que nasceu para nós é o mesmo sol que nasceu para Adão, para Paulo, para os nossos ancestrais. A rotina do vento, segundo Salomão, está em sua agitação, em um movimento sem rumo fixo. Ele descreve que o vento promove um movimento incessante, sem saber para quê. E de acordo com ele, as águas também não escapam desta rotineira mesmice. Os rios caminham ao mar e continuam caminhando ao mar uma vez após outra sem cessar. E apesar disso, o mar não se enche. Os rios fluem perpetuamente, mas nunca conseguem saciar o oceano. E na visão de Salomão, isto não tem sentido. O quadro desenhado por Salomão é que o mundo que nos cerca está inserido em uma rotina sem fim. A vida é uma rotineira mesmice. Que o diga você, dona de casa, que lava uma pilha de louças, e quando você pensa que acabou, aparece um abençoado com mais uma louça suja, e outra, e outra. Isso se repete por vários anos seguidos. Ou pense na roupa que você está usando hoje. Provavelmente ela foi lavada ontem. Provavelmente será lavada amanhã para ser usada novamente. E novamente será lavada e por aí não para. Ou quem sabe você trabalha há mais de 10 anos na mesma empresa, na mesma sala, na mesma mesa, fazendo a mesma coisa. E pode até ser que você mude de emprego, mas você vai continuar fazendo a mesma coisa, apenas em um lugar diferente. A nossa vida é uma rotineira mesmice. Nós viemos à igreja hoje, assim como viemos na semana passada. O que a nossa geração está fazendo foi o mesmo que as gerações anteriores fizeram. E será o mesmo que as gerações posteriores farão. Parece que somos Sísifo, pois ele fazia o mesmo serviço todos os dias. Nós fazemos a mesma coisa, mais do mesmo, sempre. Versículos 8 a 11, Salomão ele continua descrevendo sua reflexão sobre a vida vivida debaixo do sol. Ele nos mostra que, por conta da mesmice dos versículos anteriores, a vida se torna um tédio. A vida é um tédio. Tudo é enfadonho, entediante. Salomão destaca que debaixo do sol não existe nada de novo, porque a história é um circuito fechado. Mesmo o homem sendo o único ser da criação que pode falar, Salomão diz que ninguém é capaz de explicar, porque tudo é tão entediante, tudo é canseira. O tédio é acentuado pelo fato de, no versículo 8, do homem não conseguir expressar com palavras o sentido de todas as coisas. Esse tédio é destacado pelo fato de que os olhos não saciam de ver, ainda que vejam por 100 anos. Nem os ouvidos se fartam ou se enchem de tantas coisas que ouvem. Esta repetição entediante, no versículo 9, ganha apoio na roda do tempo. O mundo gira, gira, e o mesmo rosto vai mostrando o mundo a todos. A vida de ontem é a mesma de todos os dias.
Pitágoras disse que o acontecido uma vez acontece de novo, pois simplesmente não há nada de novo. Logo, não há nada novo debaixo do sol. Pois tudo já aconteceu uma vez ou infinidade de vezes. E aqui Salomão não está defendendo a doutrina do eterno retorno, mas ele está apenas colocando diante de nós aquilo que ele observou do dia após dia. E na lógica de Salomão, muda-se a roupa, mas mantém-se o mesmo manequim na vitrine. E mesmo quando alguém diz que inventou, que descobriu, experimentou algo novo, Salomão nos mostra que não é novidade alguma. Lembra quando criança aprendeu a ler, e aí você correu para os seus pais, e como se fosse a descoberta do século, você disse: olha, papai, eu descobri algo novo, algo fantástico. Eu descobri que A mais M mais O mais R da palavra amor. Se seu pai fosse Salomão, iria lhe dizer: isso não é novidade alguma, pois alguém antes de você já aprendeu a ler. No ensino de Salomão, queridos, qualquer novidade debaixo do sol é apenas uma miragem, algo que parece novo, embora na realidade não passe da repetição do passado, pois várias pessoas já fizeram aquilo. É novo, segundo Salomão, somente para quem o experimenta novamente, mas já aconteceu em outros tempos. Antes de nós, alguém já viveu aquilo, alguém já experimentou aquilo. Estou vendo aqui o Rafael e a Nazinha, que casaram tem pouco tempo. E às vezes, para alguns, o casamento foi a grande novidade. O coração acelerou, a mulher se maquiou, o homem se divertiu. Mas saiba que antes de você, muitos já experimentaram e passaram por isso. Versículo 11. De acordo com Salomão, o tédio, ele se faz presente nos eventos passados e futuros. E nesse versículo, Salomão fala de algo que era muito importante para os povos antigos, bem como para todos os homens em todos os tempos: a fama, a recordação, a memória. Os povos antigos normalmente associavam a sobrevivência do indivíduo à recordação, ou seja, se essa se perde, é como se nunca alguém tivesse existido. Mas Salomão, ele constata a triste realidade do esquecimento. Pó da história que cobre todas as coisas. Aos olhos de Eclesiastes, os que passaram não deixam rastro, e a nossa geração também não deixará. Existimos, completamos os ciclos da vida, mas a marca do que fizemos e construímos, segundo Salomão, não permanecerá. E é bem provável que as próximas gerações não ouvirão falar do nosso nome. De acordo com Salomão, a maioria dos homens devem esperar a mesma sorte, isto é, a insignificância histórica. E o tédio da existência humana está em pensar que a história registra que pessoas nascem e morrem todos os dias e viram estatísticas, apenas números. Vou te fazer umas perguntas aqui de algumas pessoas do passado. Você se lembra do nome do terceiro vice-presidente do Brasil? Você se lembra de quem foi o primeiro ator que apareceu na televisão brasileira? Mais fácil. Você se lembra o nome do seu tataravô? Sísifo. Ele fazia a mesma coisa todos os dias, sendo engolido pelo tédio. O homem, debaixo do sol, segundo Salomão, vive neste mesmo tédio. Meus irmãos, se eu fosse embora agora, eu creio que você ia sair daqui dizendo: pronto, a minha vida é um mito de Sísifo. Mas eu quero lhe mostrar que Eclesiastes apenas nos mostra e nos leva a sermos realistas
com a vida. E Eclesiastes nos leva a olhar pela perspectiva não apenas debaixo do sol, mas Eclesiastes nos convida a olhar e viver a vida pela perspectiva daquele que está acima do sol. E a primeira aplicação que trago para você desta mensagem é que a vida, ela só tem sentido quando cremos naquele que está acima do sol. A nossa existência aqui embaixo só tem sentido quando cremos naquele que está acima do sol. O mundo ele está cheio de Salomões que pensam que a vida é uma sucessão de fatos sem sentido. Na perspectiva de Eclesiastes, a vida só é sem sentido quando a pessoa procura satisfação debaixo do sol, desconsiderando aquele que está acima do sol, que é Deus. A vida sem Deus é sem sentido porque a mesma está sujeita à vaidade, sujeita ao pecado, escravizada pelo revel. A vida sem Deus é como bolhas de sabão que estouram com qualquer variação no vento. Todavia, Eclesiastes nos convida a olhar a vida pela perspectiva daquele que está acima do sol, que é Deus. O filósofo Ludwig Wittgenstein, ele disse que crer em Deus significa ver que os fatos deste mundo não são o fim da questão. Crer em Deus significa ver que a vida tem sentido, que esse sentido não reside no mundo, mas fora dele, em Deus. Crer em Deus e viver pelos seus valores eternos transforma o mundo que nos rodeia, mudando o pessimismo em fé, mudando a tristeza em alegria, mudando o tédio em novidade. Essa fé em Deus, ela não cancela os efeitos da vaidade no mundo em que vivemos, mas revoluciona todas as nossas expectativas na vida. Crer em Deus nos leva a enxergar na vida oportunidades únicas de vivermos e desfrutarmos das bênçãos da criação. Crer em Deus nos leva a comer uma maçã, por exemplo, a saborear um delicioso sorvete, ou desfrutar de um banquete, rendendo graças a Deus pela diversidade de sabores na criação. Crer em Deus nos leva a conversar com familiares, a cultuar com irmãos na fé, nos alegrando em Deus pela singularidade e particularidade de cada um deles. Crer em Deus nos permite entrar na rotina da vida e fazer as coisas repetidas, como se as fizéssemos pela primeira vez. Hábitos como trabalhar semanalmente, estudar diariamente, orar, correr, comer, caminhar, respirar, dirigir diante de Deus, deixam de ser cansativos, pois apontam para a realidade de que fomos feitos para viver um dia de cada vez e para a glória de Deus. Lulu Santos, não sou muito fã dele, mas inconscientemente ele expressou dessa realidade na canção como uma onda. Ele descreveu que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Creio que isto só é realidade para aqueles que voltam seus olhos para aquele que está acima do sol, que é Deus. Volte-se para Deus, pois somente Ele pode fazê-lo enxergar que os ciclos da vida não são iguais ao mito de Sísifo, mas têm um sentido e um propósito estabelecido por Ele. A segunda aplicação que trago dessa mensagem para a minha vida e para a sua é que Jesus Cristo é aquele que traz novidade à nossa existência terrena. Jesus Cristo é aquele que traz novidade à minha e à sua jornada existencial. Não há nada
de novo debaixo do sol. Para o cristão que crê no Novo Testamento, há. Para o cristão, há algo de novo, estrondosamente novo. Lembra da pergunta de Salomão no versículo 10? Vê, isto é novo? Jesus Cristo é a resposta a essa pergunta de Salomão. A vinda de Jesus Cristo é a novidade que adentra a temporalidade. Lucas 2, versículos 10 e 11, está descrito que o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É interessante que, de fato, até o momento em que Salomão escreveu Eclesiastes, não havia novidade alguma. Tudo era repetição de fatos e eventos em que mudava-se apenas os personagens. Contudo, a Bíblia, os livros seguintes a Eclesiastes, nos fala que algo novo aconteceu. Boas novas surgiram com a vinda de Cristo. Algo novo aconteceu. Algo que geração nenhuma havia presenciado antes. Com a vinda de Jesus Cristo, Deus se fez homem. A vida dele é algo novo. O eterno entrou na temporalidade e se fez servo. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua volta é a novidade que a nossa velha e escravizada alma pela vaidade, pelo rebel, precisa e necessita. Este mundo velho e repetitivo precisou de algo totalmente novo, que foi o Filho de Deus se fazer um de nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. É a maior novidade que este mundo pôde experimentar. Thomas Goldwyn, puritano, ele dizia que quando o Filho tornou-se carne, céu e terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Esta é a novidade que a minha vida e a sua precisa. Jesus Cristo. E a terceira e última aplicação aponta justamente para aquilo que Cristo pode fazer por você. A rotineira mesmice da vida é libertada em Jesus Cristo. A rotineira mesmice da vida é transformada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio de cima do sol para resgatar aqueles que vivem debaixo do sol. E este resgate implica uma mudança radical da rotina ou da rotineira mesmice da vida sem Deus. A redenção em Jesus Cristo consiste em atos de Deus na nossa história de vida. E por conta da sua obra, passamos a ter uma nova vida, passamos a ter um novo cântico, passamos a ter um novo coração, passamos a ter uma nova família, passamos a ter novos irmãos, passamos a ter novos amigos. Por causa da redenção em Jesus Cristo, passamos a ter novos valores, novos objetivos, novos anseios. Por causa da redenção em Jesus Cristo, passamos a ter uma nova pátria, uma nova cidadania. Por causa de Jesus Cristo, a vida não é uma rotineira mesmice, pois cada dia com Ele vivemos uma experiência nova. Nele vivemos em novidade de vida. Jesus Cristo é aquele que nos dá uma nova história, um novo modo de ver e viver a vida. Em Jesus Cristo, a nossa jornada existencial nunca será igual um mito de Sísifo, pois Ele e nele temos novidade de vida. Que Deus nos ajude a, no meio da rotineira e loucura vida que vivemos em São Paulo,
encontrar em Cristo a novidade de vida dia após dia.